Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Bo, vai. E o nosso tema hoje é Páscoa, faça isso em memória de mim. A tradição judaica diz, em cada geração uma pessoa é obrigada a se ver como se ela própria saiu do Egito, como está escrito. Isto é feito por causa do que o Eterno fez comigo quando saí do Egito. Pesachim 116b. Uma das coisas interessantes que a festa de Pesach carrega, e essa Parashá em especial, é que a festa de Pesach, além de ser uma festa de redenção, é uma festa familiar. É algo que acaba nos remetendo a um momento em que a família dos judeus se reuniram para poderem receber a libertação plena do Egito. E isso aconteceu de uma forma muito interessante, porque eles se reuniram em torno do Cordeiro. Eles iam fazer uma refeição memorial que se tornaria também a sua refeição de libertação plena. E isso mostra para a gente o quão é importante o Seder de Pesach. Na Parashá Bo, chegamos à conclusão das 10 pragas cataclísmicas e o início da redenção. O êxodo do Egito tem sido lembrado e celebrado por judeus em todo o mundo por 3.500 anos. Embora os crentes em Yeshua tenham celebrado a Páscoa por centenas de anos após a aparição de Yeshua, a observância aberta foi finalmente erradicada por Roma, pelo menos publicamente. Hoje o Seder de Pesach está sendo redescoberto pelos crentes com a verdadeira origem da última ceia. Há uma coisa que precisamos ainda aprender. Quando nós fazemos a festa de Pesach, nós fazemos um link com aquela ceia, com aquele Seder, que Yeshua fez, foi um jantar que ele fez pelos seus discípulos, e ali ele traçou os seus últimos momentos aqui na terra, junto dos seus discípulos. E é uma coisa interessante porque aquelas palavras de Yeshua, elas são muito marcantes, muito tocantes, porque Yeshua diz aos seus discípulos que ele desejou muito fazer aquela Pesach com ele. E há uma coisa interessante porque Pesach ela é celebrada pelo pai de família. E o pai reúne toda a família para poderem fazer menção do que havia acontecido no Egito, no que diz respeito à redenção. Então Yeshua agora reúne os seus 12 discípulos, simbolizando as 12 tribos de Israel, para dizer a eles, a redenção no Egito se consuma hoje. Porque ele estava fazendo um link entre aquilo que ocorrera no Egito e aquilo que ocorreria com ele um dia após a celebração do Seder. Então, isso é um momento muito interessante, muito importante, para que nós possamos compreender as palavras de Yeshua e as suas atitudes, lembrando que o que Yeshua está fazendo, reunindo seus discípulos, é a mesma coisa que havia sido feita no Egito, porque a morte do Cordeiro traria a redenção. Isso é preciso ficar muito claro em nossas mentes, tá? Aquela última ceia, o último Seder que Yeshua faz, é a morte dele mesmo, trazendo redenção para a humanidade. Uma outra coisa que nós temos no Seder de Pesach, nesse jantar, um texto chamado Haggadah, que é lido, e a Haggadah significa contando. Quando os eventos do Êxodo eles são lidos, tem uma versão que descreve a condição espiritual dos israelitas antes da redenção.
Ele diz o seguinte: na Haggadah de Pessah dizemos: se o Eterno não tivesse tirado nossos antepassados do Egito, nós, nossos filhos e os filhos de nossos filhos, ainda seríamos escravizados ao Faraó no Egito. Então os nossos sábios nos explicam que os filhos de Israel haviam se tornado tão entrincheirados no paganismo e na depravação do Egito, que o êxodo chegou na última hora possível, à medida que se aproximavam da indistinguibilidade total dos egípcios, ou seja, a mistura ia ser tão grande que não ia se conseguir mais identificar quem era judeu e quem não era. Se eles estivessem permanecido lá no Egito como escravos, não haveriam os filhos de Israel para serem redimidos. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso fala da história de cada um de nós que cremos em Yeshua. A nossa história passa por um momento crítico, e naquele momento crítico da nossa história ocorreu a nossa salvação. E quando ela ocorreu, nós fomos literalmente arrancados do Egito. Fomos tirados do Egito para que nós possamos então fazer parte de um novo povo, parte de uma nova dimensão de vida. Então, quando nós lemos a Haggadah em Pessah, nós estamos na realidade contando a nossa própria história, falando que nós fomos escravos um dia de Satanás no Egito, e Faraó representa Satanás, mostrando que eu e você fomos libertos para podermos fazer uma nova caminhada com Yeshua, e que se isso não acontecesse ali, a nossa libertação não seria mais possível. E você sabe por quê? Porque o paganismo estaria tão entrincheirado, tão dentro de nós, que nós não conseguiríamos mais abandoná-lo. Mas chega um momento em que o Senhor vem nas nossas vidas, quebra os padrões do paganismo e nos traz de volta para si, para que possamos fazer parte do seu povo, para que possamos caminhar com o Eterno através de Yeshua, e para que nós possamos ser reconectados com a eternidade. Foi isso que aconteceu no Egito, e é isso que tem acontecido em toda a história de Israel e daqueles que creem em Yeshua até os dias de hoje. A última e final praga, a morte dos primogênitos, levou o Faraó à submissão, forçando-o a deixar os israelitas partirem. Qual o significado do primogênito? O livro de Êxodo diz: santifica-me todo primogênito, tudo que abre o ventre entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais, é meu. Amados, nós temos algo aqui muito intenso, porque as 9 pragas que antecederam a morte dos primogênitos atingiram o Egito, mas a 10ª praga atinge Faraó. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Uma pessoa pode ver tragédias acontecendo ao seu redor e mesmo assim não se curvar. Mas quando algo acontece dentro da sua própria casa, com seus familiares, então essa pessoa precisa repensar aquilo que está fazendo, e então ela acaba finalmente se curvando. Ou não, como foi o caso de Faraó. E isso é uma coisa muito intensa, porque Faraó, na realidade, ele abriu mão do povo de Israel momentaneamente, porque você deve se lembrar que logo depois, quando passa aquele primeiro impacto da morte dos primogênitos e da morte do primogênito de Faraó, Faraó então manda os seus exércitos irem atrás do povo de Israel novamente. Ou seja, o seu arrependimento ele foi passageiro. E isso fez com que o Eterno então trouxesse uma segunda leva de juízo sobre os exércitos de Faraó. Isso também é muito intenso, porque o Eterno, ele fez um pacto com os primogênitos. Os primogênitos foram separados para ele. E o Eterno, então, ele tem algo no reino espiritual com os primogênitos. Todo primogênito carrega uma unção diferenciada, uma autoridade diferenciada. Por isso o Eterno diz: separe-os para mim, santifique-os para mim. Eles são meus. Eles são separados para que eu faça algo diferenciado através deles. Por isso,
O primogênito dos animais também é separado. E o cordeiro primogênito foi aquele que morreu para trazer a redenção a Israel em nome de Yeshua. Rabbad.org explica a importância do Bechor, ou o primogênito, né? Ele diz assim: nossos primogênitos alcançaram um status especial quando, embora nossa nação estivesse espiritualmente caída no Egito e fosse bastante semelhante a nossos vizinhos egípcios, o Eterno nos poupou durante a praga do primogênito. O Hinuk acrescenta que isso nos lembra que tudo no mundo pertence ao Eterno. Quando consagramos o nosso primeiro e muito melhor, somos lembrados de que tudo realmente pertence ao nosso Criador e que devemos comprá-lo dele antes de usá-lo. E o Maharal de Praga, ele explica que desde que o Eterno é o primeiro ser, é apropriado que primogênitos sejam consagrados a ele. Olha só que interessante. Até o próprio judaísmo ortodoxo concorda com isso, dizendo que os primogênitos de Israel alcançaram um status especial no Egito e eles precisavam ser resgatados. O Eterno então poupa a Israel, fazendo com que o cordeiro morra no lugar dos primogênitos e das famílias. E aí, isso mostra que tudo o que foi criado pertence ao Eterno. Lógico que se nós formos um pouquinho mais a fundo nesse raciocínio, nós vamos ver que se tudo foi criado através da palavra, e a palavra é Yeshua, então tudo que há no universo pertence a Yeshua, que recebeu isso do Eterno. Só que lá no final da história, Yeshua vai entregar isso de volta para o Eterno. Então tudo que foi criado, inclusive as nossas vidas, pertencem a Yeshua. Então isso é uma coisa muito maravilhosa, na medida em que eu e você entendemos a importância não só de Pessach, mas do primogênito. Ou seja, nós precisamos entregar ao Eterno tudo aquilo que é primeiro, tudo aquilo que é o melhor. Nós precisamos entregar ao Eterno, porque isso faz parte de algo que traz a mim e a você a consciência de que nós somos pessoas que obedecemos a palavra do Eterno. E o Rabi Ari Khan comenta as diferenças entre Caim e Abel. Ser um primogênito do Eterno é sobre como conduzimos as nossas vidas, é a manifestação da imagem do Eterno dentro, não uma questão de sequência de nascimento. Então, quando o Rabi Ari Khan faz esse comentário, ele está querendo dizer o seguinte: olha, a primogenitura não é só nascer primeiro, a primogenitura é o que? É uma vivência de obediência dia após dia. Nós temos isso com Caim e Abel, nós temos isso também entre os nossos patriarcas, com Esav e Jacob, quando Esav era o primogênito, mas não agia como tal. Quando Esav deveria herdar a liderança espiritual de toda a família e nunca fez por onde, então o Eterno precisou transferir isso para Jacob. E a gente percebe, amados, que isso aconteceu também com as 12 tribos, quando Ruben, que era o primogênito, teve a sua primogenitura transferida para Yosef. Então, a primogenitura, ela é um direito de nascimento, mas ela precisa vir seguida também de uma conduta, de um dia a dia no qual nós façamos por onde sermos obedientes, fiéis, pessoas que nos santificamos e nos separamos para Yeshua. Primogenitura é isso, é manifestar a imagem do Eterno em Yeshua no nosso dia a dia. E o nosso testemunho
por vezes, e na maioria delas isso acontece, fala mais alto do que as nossas palavras. Ou seja, a minha atitude vai ser vista pelas pessoas e vai ecoar muito mais alto do que aquilo que eu estou dizendo. Portanto, é importantíssimo que eu e você tenhamos sim um testemunho de fidelidade ao Eterno para demonstrar a primogenitura que recebemos da parte dele. Êxodo Rabá liga essa posição do primogênito a Israel e ao rei Messias. Quando diz, santifica-me todo o primogênito, Rabi Natan disse, o santo bendito seja ele, disse a Moshe, assim como fiz de Yaakov um primogênito, porque ele me diz, Israel é meu filho, meu primogênito, assim farei o rei Messias primogênito. Quando diz, eu também o designarei primogênito, Salmo 89, 28. Isso aqui também é uma coisa muito interessante, porque os nossos sábios já haviam tido o entendimento de que o Mashiach, ele é o primogênito de toda a criação. E isso depois vai ser confirmado por Shaul, quando nas suas cartas ele declara justamente isso. Então, nós vamos ver que há uma ligação, uma conexão entre o primogênito, Israel e o Messias. Todos eles estão conectados entre si. Então, nós precisamos aqui entender realmente o tamanho da importância da primogenitura. E o Eterno aqui, ele diz que Israel é meu filho, meu primogênito. Aqui, esse pronome possessivo meu, se referindo ao Eterno, declarando que Israel é dele. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque nós fomos comprados por um preço. A Brit Hadashah diz isso, que Yeshua pagou o preço e preço de sangue pelas nossas vidas. Então, nós pertencemos a Ele, por isso devemos obedecê-lo de forma plena, inquestionável. E isso é também preciso que nós possamos vivenciar. Quando o Eterno, através do Espírito Santo, fala algo conosco, nós não devemos questionar, e sim obedecer. As ordens que o Eterno nos deu não são passíveis de questionamento, e sim de entendimento. Entender é uma coisa, questionar é outra. Eu entendo, então faço. Eu questiono porque não desejo fazer. Ok? Então a gente precisa só ter o entendimento correto e obedecer para que o Espírito Santo possa se mover na nossa vida de forma plena, agradável, e usar nossa vida para que muitas pessoas possam conhecer Yeshua através de nós. Na Pesicta do Rabi Kahana, há um comentário dizendo o seguinte, que Rav Berequias ensinou em nome de Rabi Abba Bar Kahana, através do mérito de obedecer ao preceito, tome-se no primeiro dia, etc. O Eterno diz, eu me revelarei como o primeiro, e em seu favor a punição sobre o primeiro, e construa o primeiro, e traga o primeiro. Eu me revelarei a você como o primeiro, pois está escrito a meu respeito, eu sou o Eterno, o primeiro, eu sou o último, eu sou Ele, e infligirei punição em seu favor sobre o primeiro, sobre o ímpio Esaú, de quem está escrito, o primeiro saiu corado, e edificou para vós o primeiro, o templo, do qual está escrito, trono de glória no alto do primeiro, contraparte do lugar do santuário, e trazemos o primeiro, o Messias, de quem está escrito, o primeiro a Sião eu darei, que dirá, eis que os contemplará, e a Jerusalém um mensageiro de boas novas. Todo esse texto, que é muito filosófico também, ele mostra para a gente uma coisa impressionante. Quando eu e você obedecemos ao Eterno, através dos mandamentos, com certeza, o que ele faz? Ele se revela a nós como o primeiro. Só que essa revelação do Eterno vai vir através do Messias, que é o primeiro que ele enviou.
Isso é também uma coisa muito intensa, porque isso está dizendo para mim e para você uma coisa óbvia, que o Eterno vai fazer com que eu e você tenhamos um relacionamento com o Messias. E isso, irmãos, nós estamos falando da nossa tradição rabínica. Ou seja, os nossos rabinos já entendem isso, que o Mashiach se manifestaria a nós. Por quê? Porque quando eu cumpro a mitzvah de obedecer a questão da primogenitura, quando eu consagro ao Eterno tudo aquilo que é meu, que é o primeiro que eu recebo, o Messias vai se manifestar a mim. E uma outra coisa, o Eterno vai punir os meus adversários por conta disso. Ou seja, se eu estou sendo obediente, o primeiro está se revelando a mim, que é o Eterno, através do Messias, que é o primeiro enviado dele. Sabe o que vai acontecer? O Eterno então toma todas as minhas causas com prioridade, como sendo o primeiro. Ou seja, eu vou ser o seu primeiro e único juiz. Então tudo isso aponta para aquilo que é o início, o princípio de tudo, o primeiro de tudo. Por isso, amados, nós precisamos compreender esse passo a passo e, mais uma vez, voltando à primogenitura, precisamos obedecer ao Eterno e nós que somos primogênitos temos uma responsabilidade especial e também temos o privilégio especial de sermos conduzidos pelo Eterno e o Eterno julga aqueles que se levantam contra nós em injustiça para poder nos dar a sua vitória, porque nós somos os seus primogênitos. Então, tudo isso aqui demonstra o seguinte: o Eterno tem um carinho especial pelos primogênitos que lhe obedecem. O Midrash e o Zohar, eles explicam que um dos nomes da Torá é Reishit, ou seja, o primeiro. E Paulo identifica a Torá, o instrumento da criação, com o Messias. Aí em Colossenses 1, de 10 a 20, ele diz assim: o Pai nos fez aptos a ser participantes da herança dos santos da luz, que nos libertaram do poder das trevas e nos traduziram para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados, que é a imagem do Criador invisível, o primogênito de toda a criação, pois através dele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios ou principados ou poderes, todas as coisas foram criadas através dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas são mantidas juntas. Ele é a cabeça do corpo, a assembleia, que é o princípio, o primogênito dentre os mortos, que em todas as coisas ele pode ter a preeminência, pois toda a plenitude tinha o prazer de habitar nele, e através dele reconciliar todas as coisas para si mesmo. Por ele, quer as coisas da terra, quer as coisas que estão nos céus, tendo feito paz através do sangue da sua cruz. Esse texto, ele é muito, muito intenso e muito profundo. Nós aqui vamos só arranhar a profundidade desse texto, mostrando primeiro, se a Torá é chamada de Reshit, o primeiro, e Yeshua, ele é identificado como a Torá viva, a palavra do Eterno, então ele é o primeiro, e todas essas assertivas que Shaul coloca aqui, identificando e linkando o filho, que é o primeiro, com o pai, fazendo com que ele seja o protagonista de toda a criação, mostrando que, inclusive, Yeshua criou todo o mundo espiritual, seja nos céus ou na terra. Isso é desconcertante, porque mostra que quando nós servimos a Yeshua, nós não estamos servindo só alguém que nos salvou. Nós estamos servindo alguém que nos criou. Nós somos originados em Yeshua. Há um livro da tradição judaica que se chama Árvore das Almas,
E esse livro, ele conta que o Messias, ele é a origem de todas as almas que vêm para a Terra. Ora, se isso é verdade, e eu creio que é, baseado nessas palavras de Shaul, então eu e você nos originamos em Yeshua. Por isso, todas as coisas convergem para ele, elas precisam retornar para ele. Por isso, no final aqui, desses versos, Shaul diz assim: pois toda a plenitude tinha o prazer de habitar nele, e através dele, de Yeshua, reconciliar todas as coisas para si mesmo, ou seja, tudo vai voltar para ele mesmo, por ele, quer as coisas na terra, quer as coisas que estão nos céus. Ou seja, ele vai fazer, além de ele fazer a reconexão dos céus com a terra, ou da terra com os céus, ele vai trazer a paz, tanto para os céus quanto para a terra, através do seu sacrifício. Ou seja, Yeshua, ele é tudo. Ele pode ser equiparado ao Criador, mas sem ser o Pai. Não sei se vocês estão me entendendo. Ele recebeu autoridade para fazer tudo aquilo que era necessário para criar todas as coisas, mas ele não é o Pai. Entendeu? Então, isso mostra pra gente que quando alguém dá autoridade para outrem, a pessoa não só age no nome do outro, mas ela age com a mesma autoridade do outro para depois se reportar à sua autoridade máxima, que é o que Yeshua vai fazer no final. Ele vai entregar tudo de volta para o Pai, tendo feito todo o trabalho que era necessário para que a redenção do homem se consumasse. Vamos falar um pouquinho sobre Migdal Eder. As Boas Novas de Lucas mencionam um detalhe incrível sobre a localização do nascimento do Mashiach. Ele diz assim: havia pastores na mesma comarca, permanecendo no campo e vigiando de noite sobre o seu rebanho. Lucas 2:8. Então, é provável que esses pastores criassem ovelhas nos mesmos campos que o próprio David. Está escrito assim: e David ia e vinha de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém, em Beit Lehem, que foi o lugar onde Yeshua nasceu. Agora vamos ver para onde nos conduz esta conexão. A Mishnah nos diz que as ovelhas criadas nas proximidades de Migdal Eder, localizada nos arredores de Belém, têm uma qualidade especial. São adequadas para o sacrifício da Páscoa. Opa! A Mishnah diz: se gado fosse encontrado em Jerusalém até Migdal Eder e dentro de uma distância similar em qualquer lado de Jerusalém, os machos eles deveriam ser considerados como holocaustos e as fêmeas como ofertas pacíficas. Rabi Yehudá diz: se eles estivessem aptos para a oferta da Páscoa, eles devem ser considerados como ofertas de Páscoa, se encontrados dentro de 30 dias antes da festa da Páscoa. Aqui, amados, essa Mishnah diz uma coisa que é muito interessante. Aquelas ovelhas que nascem nos arredores de Beit Lehem, elas são adequadas para o sacrifício de Pessah. E eu quero lembrar a você as palavras de Yohanan o Imersor, ou João Batista, né, como vocês conhecem. Quando Yeshua está se aproximando dele, João diz algumas palavras que são muito interessantes e que se conectam ao texto da Mishnah. João diz assim: eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Por que ele havia dito isso? Porque Yeshua era o único apropriado para o sacrifício de Pessah, para trazer a redenção para a humanidade. Aleluia! Agora a tradição rabínica está dando para a gente uma outra condição de entendermos por que Yeshua nasce em Beit Lehem, em Belém. É só porque Yeshua era considerado o pão da vida? Porque lógico que você sabe que a palavra Beit Lehem significa casa de pão. Casa de pão é padaria, e padaria é aquilo que produz o pão. Então, quando Yeshua diz que ele é o pão da vida,
ele estava informando também que o nascimento dele, que o local onde ele nasceu, era apropriado para o cumprimento do ministério dele. Isso é uma faceta. Agora, a outra faceta é que por ele nascer em Bethlehem, isso também era apropriado como o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo para poder trazer a redenção para a humanidade. O profeta Miqueias também fala de Migdal Eder, que estava perto da localização do túmulo de Raquel. E ele diz assim: e tu, ó torre do rebanho, Migdal Eder, a fortaleza da filha de Sião, a ti virá, o mesmo domínio virá, o reino da filha de Jerusalém. E aí o Targum interpreta essas palavras e conecta ao Messias dizendo: mas você, ó Messias, que está oculto por causa dos pecados da congregação de Sião, o reino virá a você. E esse Messias nasceu aonde? Em Belém. Olha só que coisa interessante isso. Então aqui nós temos a profecia de Miqueias interpretada pelo Targum, apontando mais uma vez para o Messias que nasceria nas proximidades de Jerusalém, ou seja, em Belém. E a ele seria entregue o reino e o domínio viria para as mãos dele. Olha que coisa impressionante que a tradição judaica traz para a gente. Então nós temos as palavras agora do judeu Alfred Edersheim, que era crente em Yeshua. Ele comenta que o Messias deveria ser revelado de Migdal Eder, a torre do rebanho. Este Migdal Eder não era uma torre de vigia para os rebanhos comuns que pastavam no árido pasto de ovelhas, além de Belém, mas ficava perto da cidade, no caminho para Jerusalém. Uma passagem na Mishnah leva à conclusão de que os rebanhos que pastavam ali estavam destinados a sacrifícios no templo e, consequentemente, que os pastores que cuidavam deles não eram pastores comuns. E olha que interessante o final desse comentário. Os pastores que visitaram Yeshua quando ele nasceu eram pastores do templo, levantando sacrifícios pelo templo em Jerusalém. Tudo isso, amados, mostra a importância do nascimento de Yeshua, do momento em que ele nasce para poder ser o Redentor da humanidade. Será que eu e você estamos conseguindo ter a dimensão disso tudo? Puxa vida, a Mishnah diz que as ovelhas que nasciam naquela região, elas eram destinadas aos sacrifícios no templo, e os pastores que estavam ali não eram homens comuns. Olha que interessante isso, e justamente esses homens vão encontrar com a família de Yeshua quando ele nasce. Porque eles sabiam que aquele menino que estava nascido ali tinha sido destinado para algo maior. Vamos falar um pouquinho sobre o sangue. Na noite anterior ao êxodo, o sangue do cordeiro de Pêssar deveria ser colocado nas ombreiras das portas e nos lintéis. Êxodo 12:13 diz assim: o sangue será para você como um sinal nas casas onde você está. E quando eu ver o sangue, eu passarei por cima de você, e não haverá praga sobre você para destruí-lo quando eu atacar a terra do Egito. Pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: como pode o sacrifício de Pêssar ser considerado uma expiação pelo pecado? É importante notar que todos os korbanot, os sacrifícios, derivam do mérito do Akeidá, ou seja, daquele pretenso sacrifício que foi feito com Isaac, a partir de Abraham, que levou para ser sacrificado, e ele não morre, mas aparece um cordeiro que morre no lugar dele. Então, esses korbanot, que são sacrifícios, eles são todas as facetas de um diamante singular, e eles estão interrelacionados. O Pêssar está ligado à novilha vermelha, o sacrifício para o leproso, o Yom Kippur e as ofertas diárias de Tamid. A Pesicta de Ravi Kahana comenta o seguinte: quanto ao significado de Kebassim,
cordeiros. Os discípulos de Shammai e os discípulos de Hillel diferem. Os discípulos de Shammai leram Kebassim como se escrevessem Kabassim, que eles puseram fora de vista. Isto é, a oferta diária do cordeiro fez com que o Eterno coloque as iniquidades de Israel fora de vista, como o verso que nos diz, ele colocará iniquidades fora de vista, que está lá em Miqueias 7:19. Então, um dos aspectos do sacrifício dos cordeiros é que o Eterno perdoaria os pecados de Israel. E isso fica claro através de Yeshua. E Yeshua fez isso até no último instante da sua vida, quando aquele homem que havia cometido vários erros, vários pecados, e ele reconhece Yeshua quando está ao lado dele, ali naquela estaca de execução, e Yeshua diz que naquele mesmo dia ele estaria com ele no Gan Eden. Ou seja, houve perdão das iniquidades daquele homem, mesmo no último momento. Ou seja, as iniquidades de Israel poderiam ser perdoadas, sim, pelo Messias. O Cordeiro poderia trazer esse tipo de perdão e de redenção. Então os discípulos de Hillel disseram, a frase Kebassim, Bene Shana, cordeiros do primeiro ano, deve ser entendida como escrita Kabassim Bene Shana, que eles limpam as coisas que são de muitos por ano. Isso é, as ofertas diárias limpam os pecados de Israel, como está dito. Embora seus pecados sejam de tantos anos, eles serão brancos como a neve. Isso mostra para a gente que quando há perdão de pecados, nós nos tornamos tão limpos e inocentes quanto um bebê no seu primeiro ano. Então cada cordeiro serve como um advogado para Israel no dia do juízo. E no nosso caso, o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, ele será o nosso advogado no dia do juízo. Ele falará por nós. Aleluia! Por isso, a conexão de Yeshua como o cordeiro. Por isso, quando Yohanan vê Yeshua, ele faz aquela declaração bombástica e profética, apontando para Yeshua, que havia nascido em Beit-Lehem, como o cordeiro perfeito para poder tirar as iniquidades de todo mundo. Entende isso? No dia do juízo, no dia em que a humanidade for julgada, o nosso advogado falará por nós. Por isso, é tão importante nós entendermos que a própria tradição rabínica já aponta para isso. Ou seja, a tradição rabínica nos faz esta ponte entre aquilo que os sábios dizem, conectando a nossa vida a Yeshua. Lógico que aqui a conexão está sendo feita não de forma explícita, mas implícita, e nós entendemos isso por conta da revelação que temos sobre Yeshua. O Mekilta comenta a frase, eu verei o sangue ligando a Akedah. E quando ele vê o sangue do sacrifício de Yitzhak, como é dito. E Abraão chamou o nome daquele lugar Hashem Ireh, o Eterno verá. E também está escrito, ele estava prestes a destruir, e o Senhor viu e se arrependeu. O que ele viu? Ele viu o sangue do sacrifício de Yitzhak, como é dito. Elohim mesmo verá o cordeiro como holocausto. Aqui é uma coisa interessante, amados, porque quando nós nos reportamos a Yitzhak, temos uma coisa interessante, porque ele não morre naquele momento, mas o cordeiro morre no lugar dele. Então, o que o Eterno vê? O Eterno vê o cordeiro que morre no lugar de alguém. Por isso, quando ele estava prestes a destruir, ele se arrepende. Por quê? Porque ele vê o cordeiro. Quando ele enxerga o pecado da humanidade, ele olha para o cordeiro. Ou seja, o Eterno vai fazendo com que as coisas sejam adiadas pelo sacrifício do cordeiro. Então, o mal poderia ter vindo já sobre a terra e destruído? Com certeza sim. Mas por que isso não aconteceu até os nossos dias? Porque o Eterno está olhando isso através do sangue do Cordeiro.
para que se cumpram todas as coisas primeiro, para que depois o Eterno possa fazer justiça e juízo a toda a humanidade. Por isso é tão importante esse sangue do Cordeiro que foi vertido lá no Calvário. Porque esse sangue tem feito com que a destruição não venha de forma plena. Esse sangue ele não fala só de vida, ele fala de misericórdia. Ele fala do mérito da morte de Yeshua por mim e por você, e quiçá por toda a humanidade. Então o Eterno vai adiando o juízo por causa do sangue de Yeshua. Por isso, a gente precisa olhar para o sacrifício de Yeshua e dar o valor para aquilo que ele fez por mim e por você, para que nós estejamos vivos hoje. Eu só estou fazendo esse vídeo para vocês, porque Yeshua morreu por mim e me mantém vivo até este dia. Entenda isso. Entenda a importância de tudo que aconteceu. O Eterno olha para a humanidade através desse sangue. O Midrash Rabbah diz: e Abraham colocou a madeira do holocausto sobre Isaac, seu filho, como um homem carrega a sua cruz sobre o ombro. A interpretação de Gênesis Rabbah é essa. Meu pai, você quer uma coisa mais clara do que essa? Isaac estava carregando a madeira como um homem carrega a cruz. Você entende por que a conexão entre Isaac e Yeshua é tão forte? Vamos lá. Sonsino tem participação na nota de rodapé. A estaca em que ele será executado. Meu pai. Isso, irmãos, está escrito na tradição rabínica. Isso que eu estou lendo para vocês não é coisa de crente, não é coisa de judeu messiânico, é coisa dos nossos sábios que escreveram isso. Então, olha só, Êxodo 12 diz: eles tomarão para cada um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para uma casa. A tradução literal está aqui: e tomarão para si um homem, um cordeiro na casa dos pais, um cordeiro por casa. Meu pai. Você quer texto mais claro do que isso? Aqui está o texto em hebraico, mostrando o seguinte: que a nação de Israel tomaria para si um homem, que seria um cordeiro, para que ele pudesse ser sacrificado a fim de trazer a redenção total. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né, irmãos? Acho que isso é o transbordar de tudo. Então, a própria tradição rabínica concorda com isso, apontando que o cordeiro é um homem que morreria pela nação. Agora, o que fazer com essa informação? O que podemos dizer nós agora acerca disso? Qual foi o homem que foi comparado a um cordeiro e morreu para que a redenção pudesse vir a toda a humanidade? Na história nós só temos um, amados. E por isso, novamente, é tão importante nós conhecermos a tradição judaica para podermos conectá-la historicamente com a pessoa correta, Yeshua. Parece que a palavra Ish é supérflua, e talvez seja onde Naum Bar Simai surgiu com a declaração abaixo. De acordo com Rabi Berehia, citando Rabi Abahu, Naum Bar Shammai, discussando em Tarso, tomou o verso para ler: eles levarão até eles o homem, isto é, tomar o santo de quem se diz, o eterno é o homem, ou seja, o gerente de guerra. Como você o aceita? Com os 2 cordeiros oferecidos diariamente no templo, assim como você tomou o eterno para si mesmo quando você corajosamente levou os cordeiros do Egito. Isso está na Pesicta de Rabi Kahana. Novamente, um comentário dos sábios, dizendo o seguinte: eles levarão até eles o
homem. Meu pai, um homem sendo levado até eles. Eles quem? As autoridades. E o Eterno é o homem, ou seja, o gerente de guerra do Eterno. Meu pai, amados, isso aqui tudo é a pessoa de Yeshua. A tradição rabínica trazendo isso para a história, para que isso seja conectado a alguém. Quem é aquele que foi chamado de a face pequena na tradição rabínica? É o Messias. E Yeshua é o Messias. Se ele é o Messias e ele é a face pequena e o Eterno é a face maior, então esse homem é o gerente de guerra do Eterno. Novamente, amados, o texto em hebraico não nos deixa dúvidas. Os ditos rabínicos dos sábios não nos deixam qualquer dúvida de quem é este homem. O profeta Isaías chama o Mashiach um cordeiro. Isaías 53 diz: ele foi oprimido, mas quando estava aflito não abria a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores é muda, ele não abriu a boca. Aí o Rabi Isaías Horovitz comenta: o Mashiach ben Yosef, quando ele vem, não vem para estabelecer a sua própria dinastia, mas sim para ajudar a restabelecer a dinastia davídica. Ele até sacrificará sua própria vida para conseguir isso. Seu sangue expiará os pecados do povo judeu. Sua expiação assumirá a forma da dinastia davídica, sendo restaurada ao povo judeu como um reino eterno. Bom, as palavras do rabino Isaías Horovitz não deixam dúvida para nós. Ele fala do Mashiach ben Yosef, que é o sofredor, que ele vem não para estabelecer a sua própria dinastia, mas para restabelecer a dinastia davídica. Por isso Yeshua foi chamado várias vezes de Yeshua ben David, Yeshua filho de David. E é uma coisa interessante, irmãos, se você pegar a genealogia de Yeshua, ela é dividida em 3 partes. Cada uma das partes com 14 divisões, tá? Isso está lá no livro de Lucas, no próprio livro de Mateus também, a genealogia está dividida assim. E o número 14, ele é um número muito interessante nas escrituras, porque o número 14 está ligado a David. Ou seja, ele está dizendo David, David, David. 3 vezes. Por que isso? Por causa desse comentário do rabino Horovitz, em que o Mashiach está trazendo de volta, restabelecendo a dinastia davídica. Por isso, irmãos, nós não temos como fugir. Até a própria genealogia de Yeshua aponta para isso. Por isso, as pessoas da época de Yeshua reconheceram que ele também era da dinastia do rei Davi. Olha só que coisa interessante. Temos agora um comentário de Shimon Kefa, do Pedro. Se você o invocar como pai, que a despeito de pessoas julgar de acordo com a obra de cada homem, passe o tempo de sua vida como estrangeiros aqui, com reverente temor, sabendo que você foi redimido, não com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, do inútil modo de vida herdado de seus pais, mas com sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e puro, o sangue do Messias. E o Apocalipse diz o seguinte: estes são os que saíram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por que esses versos estão aqui? Para demonstrar a pessoa do cordeiro sendo ligada com Yeshua. Mais uma vez, então não são só as palavras de Yohanan o imersor, mas aqui Pedro e o próprio João em Apocalipse faz essa conexão, mostrando que o sangue do cordeiro, ele teve poder para nos redimir e terá poder para redimir aqueles que passarão também pela grande tribulação nos 7 anos de tragédia que virão sobre a humanidade.
O último ceder. Devido a desafios cronológicos, alguns questionam se a última ceia era, na verdade, um ceder de Pessah. No entanto, os textos das Boas Novas fazem a identificação da refeição final de Yeshua e seus discípulos como um ceder de Páscoa inescapável, como os seguintes versos ilustram. Ele enviou Pedro e João dizendo: Ide e preparem a Pessah para nós, para que comamos. Esses textos que se repetem em Lucas, Marcos e Mateus, eles apontam para essa realidade daquele último jantar de Pessah que Yeshua fez com os seus discípulos antes da sua morte. E eles prepararam a Páscoa. Aí o outro texto diz: diga ao dono da casa, o rabino lhe diz: onde fica o quarto de hóspedes, onde poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele disse a eles: eu sinceramente desejei comer esta Páscoa com você antes que eu sofra. Ou seja, todos os textos apontam para este momento em que Yeshua estava celebrando o ceder de Pessah. Por isso é importante nós entendermos que o que ele fez estava linkado diretamente com a tradição judaica. No entanto, sabemos que Yeshua teve o ceder na noite anterior ao tradicional ceder. Na verdade, Yeshua não podia celebrar o ceder na noite após o sacrifício dos cordeiros, porque ele mesmo era o cordeiro. Qualquer refeição que tinha tido durante essa temporada com esses elementos teria sido definitivamente um ritual de ceder ligado a Pessah. Tudo que Yeshua faz nos evangelhos tem uma conexão mística com a Torá. Antes da refeição de Pessah, Yeshua faz algo incrível, em paralelo com a porção Urhatz, que é a lavagem das mãos do ceder. Ele derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele pergunta: você sabe o que eu fiz com vocês? Vocês me chamam de Rabino e Senhor. Vocês dizem isso corretamente, porque eu sou assim. Se eu, então, o Senhor e o Rabino lavo os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei um exemplo que também deves fazer como te fiz. A cerimônia de Pessah, ela passa pela lavagem das mãos do celebrante, e isso demonstra a pureza que ele tem nas suas mãos. Mas quando Yeshua leva isso a um ponto extremo e lava os pés dos seus discípulos, ele está dizendo que não só as mãos deles seriam puras, mas também os seus pés, ou seja, a caminhada deles seria uma caminhada por caminhos de pureza, porque o próprio Yeshua tinha dado isso para eles. O próprio Yeshua havia lavado os seus pés. Isso demonstra, queridos, que não só aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, aquilo que nós damos, aquilo que nós recebemos, as nossas atitudes com as mãos devem ser puras, mas também os caminhos pelos quais andamos precisam ser caminhos de santidade e de pureza, para que nós possamos conduzir pessoas a nós, pelo caminho no qual nós andamos, porque se nós andamos em caminhos de pureza, as pessoas nos seguirão andando por esse caminho. Por isso é tão importante nós andarmos no caminho da retidão, porque pessoas virão atrás pelo mesmo caminho. O Midrash Rabbah ilustra a conexão. Ele diz assim: o Eterno não se comportou com eles da maneira usual, pois geralmente quando alguém compra servos e há um entendimento de que eles o lavam e ungem, ajudam a vesti-lo e a preparar sua carruagem e iluminar o caminho diante dele. O Eterno, no entanto, não os fez, mas ele os lavou, como diz: então te lavei com água. Quando o Midrash Rabbah traz essa conexão, nós já colocamos antes o texto de Yeshua lavando os pés dos discípulos. Ou seja, Yeshua estava dizendo: eu comprei vocês, eu vou comprar vocês agora. Por isso eu vou lavar vocês, eu vou ungir vocês, eu vou preparar vocês para serem meus para sempre. Porque eu vou comprar vocês com o meu sangue. Essa conexão, amados, é muito intensa. Porque lá em Ezequiel, quando o Eterno disse que ele lavou o povo de Israel com a sua água, com a sua palavra,
ele está se referindo a algo que aconteceria profeticamente através do próprio Yeshua. Por isso é tão importante conhecer a tradição rabínica. Tudo o que Yeshua fez está conectado com a tradição dos nossos sábios. E os discípulos entenderam o que ele estava fazendo. Os discípulos compreenderam o alcance profético daquilo que Yeshua fazia. Por isso, quando Yeshua fazia algo, eles estavam bem conscientes de que aqueles passos dados por Yeshua, somente uma pessoa poderia fazer aquilo em toda a história da humanidade: o Messias. O Midrash cita que Hashem lavou Israel, iluminou o seu caminho e guiou-os até o seu destino. E Yeshua fez a mesma coisa, lavou os discípulos, iluminou o seu caminho e guiou-os através do Espírito Santo. No Antigo Oriente Próximo, as refeições eram parte integrante da representação e confirmação de um pacto. Agora você entende para que serviu a refeição de Pessah de Yeshua com seus discípulos? Ele estava confirmando um pacto que ele tinha com eles. Em Êxodo 24, antes da inauguração da aliança de Hashem com Israel, a Torá diz: ele disse a Moshe: venha a Hashem, você e Aaron, Nadab e Avihu, e os 70 dos anciãos de Israel, e adore à distância. Só Moshe se aproximará de Hashem, mas eles não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. E Moshe tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: veja, este é o sangue da aliança que Hashem fez com você sobre todas estas palavras. Então subiram Moshe, Aaron, Nadav e Avihu, e 70 dos anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel. Sob seus pés eram como um trabalho pavimentado de pedra de safira, como o céu para a clareza. Ele não pôs a mão sobre os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. É interessante porque esse relato ele se parece muito com aquilo que Yeshua fez. Quando ele estava com os discípulos do Seder de Pessah, ele ali se revelou a eles, ele ali deu todas as instruções aos discípulos. Nós não sabemos, não há nenhum relato na Brit Hadashah de que os céus possam ter se aberto e acontecido alguma coisa mais sobrenatural. Porém, nós sabemos que o que Moshe fez, Yeshua vai repetir lá na frente. Todo esse relato de Êxodo 24 aqui vai ser repetido por Yeshua no Seder de Pessah, mostrando que aquilo que Hashem fez através de Moshe com os sacerdotes e depois com os 70 anciãos, e Yeshua haveria de fazer com os seus discípulos, mostrando que há uma continuidade entre o ministério de Moshe, o ministério de Yeshua e a nação de Israel, que continuaria seguindo adiante, recebendo as instruções dos 12 discípulos de Yeshua. Na passagem acima, a Torá deixa de fora um detalhe importante. Ele disse a Moshe, a Torá não nos diz quem ele é. Quem é aquele que convida Moshe a subir a montanha? Algumas traduções inglesas tentam esclarecer isso inserindo as palavras: o Eterno disse a Moshe, mas isso está completamente ausente do texto em hebraico. O Talmud descreve um antigo debate sobre essa omissão peculiar. Uma vez um Min disse a Rav Idit, está escrito, e a Moshe, ele disse, suba ao Eterno. Mas certamente deveria ter declarado, suba a mim. Foi Metatron que disse, ele respondeu, cujo nome é semelhante ao do seu mestre, pois está escrito, pois o meu nome está nele. Você sabe quem é Metatron? Metatron é o Messias. Então, quando Moshe é convidado a subir ao Eterno, quem está fazendo o convite é o Messias, para que ele possa ir a ele e o Messias pudesse se revelar a Moshe. Então nós entendemos por que Moshe vai aparecer quando Yeshua está no Monte da Transfiguração e Elias também aparece. Nós entendemos agora porque Moshe teve a revelação do Messias nesse momento, quando ele sobe ao Eterno, porque ele é convidado pelo Mashiach para poder subir. Então lá na frente Moshe vai novamente ter esse encontro com o Mashiach e
para que o Mashiach dê continuidade ao ministério de Moshe. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda é essa, a gente entender a tradição judaica apontando mais uma vez para o Mashiach. O Zohar comenta, Rav José disse, como podemos entender as palavras e eles viram o Deus de Israel? Quem pode ver o santo? Não está escrito, ninguém pode me ver e viver? Isso significa que um arco-íris apareceu acima deles em cores radiantes, resplandecentes, com a beleza de sua graça. Portanto, o ditado de que aquele que olha para um arco-íris, olha, por assim dizer, para a Shekhinah, pela mesma razão, não é correto olhar para os dedos dos sacerdotes quando eles estendem as mãos para abençoar o povo. A Shekhinah se mostra através da rede, isto é, através dos dedos do sacerdote. Rav José disse ainda, eles viram a luz da Shekhinah, ou seja, aquele que é chamado de a juventude, Metatron, Enoch, e que ministra a Shekhinah no santuário celestial. O Zohar então vem fazendo uma colocação aqui, e essa colocação termina mostrando que aquele que foi visto pelos judeus, pelos 70 anciãos, pelos sacerdotes e por Moshe, não foi outro além do Mashiach, mais uma vez, para comprovar que o Mashiach já se manifestou em vários locais na Torá e na Tanakh. E quem disse isso são os nossos sábios. Aqui, Rav José, no Zohar, faz esse comentário, mostrando o seguinte, que aquela aparição não foi uma aparição comum, foi a aparição do Mashiach, mais uma vez, para o povo de Israel. A redenção final. Durante seu último Seder, Yeshua disse algo de cair o queixo. Faça isso em memória de mim. E o que quer dizer isso? Em todo mundo as igrejas repetem esse versículo toda semana sem entender a verdadeira implicação das palavras. Esse comentário foi citado tantas vezes no mundo do cristianismo que seu significado se perdeu completamente. Para um cristão moderno, esse verso parece fazer perfeito sentido e não levanta uma sobrancelha. Significa fazer comunhão, né? E Yeshua ordenou, faça isto. Devemos fazer a pergunta, fazer o quê? O que os discípulos estavam fazendo? Como ilustramos acima, eles estavam celebrando a Pessah. E Yeshua está dizendo, celebrem a Pessah em memória de mim. Ou seja, façam essa festa lembrando-se de mim. Associem tudo o que foi feito a mim. Para um judeu antigo, essas palavras teriam feito as mandíbulas dos discípulos caírem, suas cabeças ficarem perplexas. Podemos imaginar o processo de pensamento deles. Ele acabou de dizer o que eu pensei que ele disse? Faça isso em memória de mim? Eu fiz isso todos os anos da minha vida, lembrando o êxodo do Egito, não apenas eu, mas meus pais e o pai dos meus pais, até o 1º de Nissan. Isso estaria de acordo com o mandamento da Torá. Este dia vos será por lembrança, e celebrá-lo-eis como festa ao Eterno. Em todas as vossas gerações celebrareis a festas por uma ordenança eterna. Eu quero lembrar os irmãos de que não só Pessah tem que ser conectada a Yeshua, como cada ceia que nós fazemos no Shabat, e lemos o texto de Shaul. Tudo isso tem que ser feito em conexão com a redenção, ou seja, a cada Shabat nós estamos celebrando também a nossa futura redenção. Será que você entendeu a importância agora de fazer a ceia no Shabat, de fazer o Kiddush no Shabat? Esse Kiddush, ele aponta para a redenção futura, da qual nós participaremos. Aleluia! E por que isso deve ser feito semanalmente? A resposta é, porque abre-se e fecha-se um novo ciclo a cada Shabat, ou seja, a cada Shabat nós temos uma semana a menos para que a redenção ocorra nas nossas vidas através de Yeshua. Baruch Hashem, que o Eterno possa abençoar a minha vida, a sua vida. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Nós nos veremos
no nosso próximo vídeo. Se você gostou, dê um like aí, favorite, conte para as pessoas o que nós estamos fazendo, comente o nosso vídeo, para que nós tenhamos condições de te ajudar nos esclarecimentos das Escrituras. Que o Eterno te abençoe.